né? Então, para nós iniciar a nossa reunião, vamos levar o pensamento a Deus, vamos agradecer pelas oportunidades e vamos pedir por todos aqueles trabalhadores que estão atuando nesta pandemia, não só os da linha de frente no hospital, mas todos aqueles que de alguma maneira contribuem, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da mente, aqueles que atuam pela melhora espiritual do ser humano e também do corpo físico. Obrigado, Senhor, que tudo isso passe e que de alguma maneira sirva para o nosso aprimoramento como sociedade, como humanidade. E que todos nós aprendamos de alguma maneira com tudo isso que está acontecendo e todos nós busquemos modificar-nos em relação à nossa conduta do dia a dia. Esteja conosco, querido amigo Jesus, e que assim seja. Pessoal, hoje o nosso tema, é princípio básico espírito. Antes de começar a falar do princípio básico espírito, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita ela é feita de vários princípios básicos, várias bases, vários temas diferentes que vão compor o corpo da doutrina espírita. Esses temas todos estão no Livro dos Espíritos, mas foram mais detalhados ao longo das obras seguintes que sucederam o Livro dos Espíritos, ok? Só para a gente saber, então, ter ideia do que a gente está falando, e aqui esse ano eu percebo que a equipe já planejou o estudo desses princípios básicos, e alguns deles já foram falados. Só para a gente saber, vamos ver aqui o que a gente está falando, né? Vejam bem, vamos ler que não sei de cor não. Princípios básicos, Deus, ok? Aqui na doutrina espírita, a todo momento nós estamos falando de Deus. Hoje nós vamos citar de alguma maneira também Deus. Jesus, a todo momento nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando também de Espírito. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito do Espírito e também do Perispírito, que é crucial para você entender como que o Espírito vai atuar então em cima da matéria, ok? Mas também nós temos o item evolução, faz parte aí da vida espiritual, né, do progresso, né, que o Espírito tem, sua evolução, o livre-arbítrio, causa e efeito, a reencarnação, tudo isso tem alguma relação com o Espírito, ok? Pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e influência dos espíritos na natureza. Todos esses princípios são importantes, vários deles estão relacionados com o princípio número 3, que a gente hoje vai falar um pouquinho, ok? E nas próximas reuniões, acredito que ao longo desse ano, outros desses princípios vão ser trabalhados por outros colegas. Todos eles fazem parte da doutrina, também fazem parte do esqueleto, estão todos descritos aqui no Livro dos Espíritos, né? Quem está começando agora dentro da doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, normalmente se começa com o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos surgiram mais 4 obras básicas, sendo ela o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese, ok? Que são meio que uma explicação mais aprofundada do Livro dos Espíritos. Eu vou chamar a atenção de uma coisa que eu sempre percebi, que a linguagem do Livro dos Espíritos, para aqueles que estão começando a ler a literatura espírita, pode ser um pouco mais difícil. Então, hoje você encontra, o Livro dos Espíritos, leitura simples, ok? Que é uma outra versão,
E você encontra também em PDF na internet, é só buscar no Google, o Livro dos Espíritos numa linguagem simplificada. Digo isso porque muitas vezes quando a gente começa a ler um livro e ele tem uma linguagem muito difícil de ser entendida, isso é um fator de desânimo para a gente, ok? Então, a gente vai buscando alternativas aí para a gente poder deixar a leitura mais interessante, né? Vamos lembrar também que hoje nós temos vídeos diversos aí explicando cada um desses temas no YouTube, né? Alguns palestrantes aí com bastante didática, bastante experiência no espiritismo, que deixam uma mensagem um pouco mais clara para a gente, ok? Bom, então nós vamos começar o estudo do espírito. Hoje a nossa missão é responder 5 perguntas básicas em cima do terceiro item desses princípios básicos, em cima do espírito. Quais são essas perguntas básicas que nós vamos responder? Vejam bem. Primeiro, o que é espírito? Eu acho que todos nós que procuramos a doutrina espírita, em algum momento nos perguntamos: o que é o espírito? Os espíritos respondem dentro dessa obra, que é uma obra de perguntas e respostas que eu apresentei a vocês, né? A maioria já conhece bem, o livro dos Espíritos, ok? Mas nós também vamos responder a seguinte pergunta: todos nós temos espíritos, inclusive os animais? Será que os animais também são dotados de um espírito? Ok? A terceira pergunta que nós vamos tentar responder: qual a diferença entre os espíritos encarnados e desencarnados? Que tem muito a ver com a segunda pergunta também, tá? Como são criados os espíritos? Se é que a gente consegue responder a essa pergunta, é uma pergunta, vocês vão ver que é uma pergunta complexa, até mesmo para os espíritos superiores, quanto mais para a gente, né? E por fim, nós vamos tentar responder a pergunta seguinte: como o espírito se aprimora? Como que ele evolui? Ok? Essas 5 perguntas nós vamos trabalhar dentro desse contexto aqui, para a gente poder falar do princípio básico que é o espírito, ok? O princípio número 3. Então, nós vamos começar com uma leitura, ok? No livro Filosofia Espírita, faz a explicação de algumas perguntas do livro dos Espíritos. Os Espíritos vão explicar a questão 23, que é uma questão básica que fala o que é o Espírito. Então vejam bem o que o Espírito comenta a respeito dessa questão 23. Vale a pena a gente se debruçar em cima dessa pergunta primeiro, porque isso aí, essas ideias vão reverberar em tudo que a gente vai falar daqui para frente, ok? Então vejam bem, quando perguntado o que é o espírito, o comentário que os espíritos fazem, vejam bem, dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo da sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer alguns outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando de aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para o outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente, pouco a pouco. O espírito está na faixa e dinâmica diferente do que se pensa e que não será justo violar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade.
porque os que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si mesmo e não passam de analfabetos da alma. Conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Saber a natureza do Espírito é quase que saber a natureza de Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos no caminho científicos da vida. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós, para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento, que nos dotará de valores, pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Como conhecer o Espírito se ainda não sabemos o valor do perdão? E como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos moldes dos esquecimentos das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma dos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Meu irmão, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. O Cristo é o Mestre incomparável, ouçamos-o. Todos os dias a sua voz se faz ouvir por todos os meios que desejamos, basta que haja interesse em aprender com humildade. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior que é Deus. Nosso dever maior neste momento é, na fase em que nos encontramos, é compreender as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo desta forma Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. Eu acho que a partir dessa leitura já responde basicamente quase que todas as perguntas que a gente se propôs a responder nesse bate-papo, né? Mas nós vamos começar aí pela primeira que a gente se propôs. E a primeira pergunta que a gente está se propondo dentro do tema que a gente se propôs a estudar, o Espírito como princípio básico, é a seguinte: o que é o Espírito? Alguém gostaria de responder, enquanto eu busco aqui no Livro dos Espíritos? O que seria o Espírito? Olha só, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é uma das perguntas-chave, que é o que é Deus? Não quem é Deus, é o que é Deus. E responde: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, causa primeira. Então, sempre o livro está falando de inteligência, da mente, né? Agora, na pergunta 23, eles respondem o seguinte: é perguntado o que é o Espírito, eles respondem: é o princípio inteligente do universo. Complicado, né? Deus, inteligência suprema, causa primária, causa primeira. O Espírito, o princípio inteligente do universo.
inteligente a ponto de causar modificações na estrutura da matéria, atuar em cima da matéria, modificar a matéria, ok? E aí eles perguntam um pouco mais, mas qual é a natureza íntima do espírito? E respondem, o espírito com a linguagem humana, dentro das nossas linguagens, da nossa forma de expressar, dos nossos vocabulários, dentro da linguagem que vocês têm, né? Não é fácil de ser analisado. Sim, sente? Ainda na primeira questão, fazendo a analogia, questão número 1, se Deus é a inteligência suprema do universo e o Espírito é o princípio inteligente do universo, e se nós temos a informação que somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos um Deus em miniatura, né? Uma inteligência em miniatura, com todas as possibilidades de conquistar valores no rumo da perfeição. Exato. Por isso, sem titubear, Jesus afirma, vós sois deuses. Então significa que nós somos não parte da divindade, mas nós somos filhos dessa divindade em essência, inteligência. Muito bem. Exato, Vicente. Continuando então, porque o Espírito não é uma coisa palpável para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabem bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Ele é alguma coisa. Talvez a gente não consiga explicar ainda o que é essa coisa, porque falta algumas conexões ainda na nossa linguagem, até mesmo no nosso cérebro, para compreender a natureza íntima do Espírito. Se ele foi criado, ele é alguma coisa. Correto? Mas ainda estamos engateando em saber o que é o Espírito, né? Bom, já na pergunta 76, deixa eu pegar aqui a pergunta 76, perguntam aos espíritos o seguinte, que definição se pode dar dos espíritos? E aí respondem, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí ele coloca uma nota aqui, o vocabulário espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E aí o livro faz uma diferençazinha entre espírito com letra maiúscula, espírito com letra minúscula, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, ok? Mas é interessante que o espírito forma um dos 3 elementos do universo. Quais são os 3 elementos do universo? O primeiro, o elemento fundamental, que nós consideramos Deus, e Deus criou os demais 2 elementos do universo, a matéria e também o espírito. Tudo que existe no universo é uma dessas 3 coisas. A matéria, pelas pesquisas, pelos anos de estudo, nós já compreendemos de uma certa maneira bem. Essa matéria é formada pela aglomeração de partículas muito, muito pequenas que se agrupam de tal maneira e se diferenciam nos átomos. E esses átomos vão juntar e formar as substâncias. Algumas matérias são mais fáceis de serem identificadas, outras ainda não. O próprio perispírito é uma matéria muito leve, que ainda vamos estudar mais para frente. É uma matéria muito leve, que muitas vezes foge dos nossos sentidos. Mas a própria matéria, como a gente conhece, ela também varia de peso, de densidade, de forma. Ok? Bom, então esse primeiro princípio, esse primeiro item do universo aí, a gente conhece bem. Agora, os demais
Espírito e Deus, nós estamos ainda muito longe de compreender. Falta-nos palavras, até mesmo, e também eu acredito que falta incapacidade de interpretação. Como é que nós vamos um dia compreender isso? Vocês têm ideia? Dizia o filósofo, quereis compreender uma alma, olhai o corpo sem alma. Só para a gente sentir que é a diferença entre alguém que está vivo e alguém que acabou de falecer, de desfalecer. E ali você vai olhar no cadáver e vai ver onde é que está a diferença do espírito que até então animava aquele corpo, por 20, 50, 80 anos, e acabou de deixar o corpo. E minutos depois ele está cadáver, enrijecido, frio, pálido, né? Justamente por causa desse sopro, que na verdade nós não conseguimos definir, mas que está ali declarado o que é que ele fazia naquele corpo. Exato. Aí ele continua, que é isso. Compreender uma alma, olhar o corpo sem alma. Olhar o corpo sem alma e compreendereis o que é uma alma. Exato. E vamos lembrar também da leitura que a gente leu no início, né? Que fala que enquanto a gente não compreender bem o amor, a caridade, o perdão, a gente ainda vai demorar muito a entender o que é realmente o espírito. A gente pode chegar a algumas equações matemáticas, alguma pesquisa para tentar explicar de alguma maneira, mas essa incógnita sempre vai existir, né? Enquanto não evoluirmos como espírito. Bom, passamos então à segunda pergunta da noite. Qual que é a segunda pergunta? Todos somos ou temos espíritos? O que vocês acham? Nós somos espíritos? Somos espíritos ou somos um corpo físico? Um corpo físico cheio de muitas vezes enfermo, um corpo cansado, um corpo muitas vezes cheio de limitações. Será que nós somos só esse corpo físico mesmo? Aquela ideia de que eu posso estar aqui hoje, mas amanhã eu posso estar numa cama e não levantar mais, isso é válido? Eu acredito que nós somos muito mais do que isso, muito mais do que um corpo. E realmente nós somos muito mais do que um corpo. O espírito é o ser imortal que foi criado, o princípio inteligente que foi criado por Deus e que vai habitando vários corpos. Então todos nós temos um espírito. Todos nós. Na verdade nós somos o espírito. Esse envoltório carnal que nós utilizamos durante aí 70, 80, 90, 100 anos, né, Vicente? Muito hoje a idade das pessoas, o modo de vida, né, já nos permite viver um pouco mais. Esse corpo um dia vai, por limitação dele, um dia ele vai parar de funcionar. Correto? A célula vai se multiplicando, vai se multiplicando. Tem um dia que essa multiplicação perfeita vai passar a não ser imperfeita mais. E algum dos seus órgãos vai começar a falhar. E aí você vai cada vez mais debilitando, a sua capacidade vai diminuindo e um dia você vai ter que deixar esse envoltório material chamado corpo. Tanto que um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação, justamente trabalha isso. O espírito é um ser imortal. Ele vai utilizando vários corpos ao longo de várias existências e vai se aprimorando. Ok? Bom, então... filosofia espírita Sim? fala-nos que nós não sabemos porque houve Deus por bem nos criar. Mas que uma vez criados, não tem outro caminho que não seja no rumo da perfeição. Não tem outro caminho. Deus não desiste de nós em circunstância nenhuma, porque nós temos uma destinação, é atingir a perfeição do mérito próprio. Exato. Aí... No fundo, está longe da nossa concepção, porque nós estamos tão terra a terra ainda, isso não é tanto na nossa cabeça, mas a filosofia espírita afirma que é assim. E aí entra um princípio que está aqui, ó, tá vendo? Que é o livre-arbítrio.
que vai ser fundamental nesse caminho, né? Nesse caminho evolutivo. Bom, e o animal? E a planta? Será que ele tem um espírito? Bom, dentro da literatura espírita, eu não vi uma pergunta direta sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Eu não lembro de ter lido a respeito disso, se alguém souber pode me explicar, mas pelo que eu li até hoje, as plantas, os animais têm um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, que a gente não consegue explicar assim de uma maneira mais clara, ele vai evoluindo nas suas existências também, ok? Até chegar a um ponto que também vai se tornar um espírito, né? Um princípio inteligente que tem livre-arbítrio. Muitas vezes a diferença entre um ser humano que tem um espírito é justamente o livre-arbítrio. O ser humano atua por livre-arbítrio na maioria das vezes. O animal, ele atua muito mais por instinto, que está muito ligado à necessidade de sobrevivência. Qual que é o tema, Vicente, da próxima reunião? Isso. Então, assim, o animal, ele atua como um instinto protetivo que vai garantir a ele, né, proteção suficiente para ele conseguir o objetivo da vida dele, que é crescer e se reproduzir, né? Muitas vezes eles fazem atitudes extremamente complexas, né, que a gente fica pensando, mas como que faz isso? Né? De certa forma, alguns animais já têm um grau de sobrevivência muito sofisticado. Hoje, por exemplo, a sociedade aceita uma nova ciência chamada bem-estar animal com muito mais clareza, ela recebe isso muito bem, ok? Porque nós sabemos que um animal é um ser senciente. Se considera que a partir de peixes, ok? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os animais são seres sencientes. O que é um ser senciente? É um ser que tem emoções. É um ser que pode ter uma sensação, uma emoção de ciúme, de uma sensação de medo, um prazer, um desprazer. Então, muitas vezes, para a gente aceitar essa nova ideia de bem-estar animal, dessa necessidade da sociedade moderna, nós temos que aceitar também que esse princípio inteligente também tem seus sentimentos, ele pensa de alguma maneira, né? Ele também é evoluído de alguma maneira. Não é o ser humano. O ser humano é uma coisa, o animal é outra coisa. Tanto é que hoje um dos problemas que eu vejo em relação a nossa relação com o animal é justamente a humanização deles. É achar que eles são seres humanos e não é. Muitas vezes nós desumanizamos o ser humano e humanizamos os animais. Então isso é necessário a gente pensar nisso também. Bom, isso tem a ver com a definição que você está fazendo do espírito. Aqui nós estamos chamando isso que você explicou de princípio inteligente. É só questão mesmo de definição. Mas entendeu? Tem uma diferença, tem um marco divisório, que é a posse do pensamento contínuo. Então, o animal ele tem lapsos de pensamento, muitas emoções. A partir do momento em que ele passa a pensar continuamente, que nós não conseguimos ficar sem pensar, pode até em exercício de meditação, por alguns instantes, depois de muito exercício, o indivíduo conseguir
instantes, mas a partir do pensamento contínuo, então nós chegamos à condição nominal. Aí sim, nesse momento, que nós somos então chamados de espírito. Até então, a nomenclatura seria um princípio inteligente. Nesse sentido. É só mesmo questão de definição. Aqui a gente definiu, a colega comentou do espírito rudimentar, que na verdade é um princípio inteligente. Né? A planta tem um espírito rudimentar, um princípio inteligente em evolução. O animal também, só que chega a um ponto longo, bem onde ele sobe muito na evolução, que ele passa a ser chamado de espírito, passa, né, a ter mais livre-arbítrio e passa a agir menos por instinto. Então é questão mesmo de evolução. Né? Podemos dar um exemplo que fica mais claro? Por exemplo, do ponto de vista material da Terra, historicamente, fala-se que o homem veio de macaco, não é isso? Que a nossa semelhança genética com o chimpanzé, ela é estarrecedora. Se nós pegarmos o genoma do chimpanzé nosso, é praticamente 99%. 99%. Então, o homem veio do macaco? Sim. Do ponto de vista físico, sim. Porque naquele momento foi a espécie que foi escolhida por Deus, obviamente porque ele já vinha preparando esse arcabouço material, essa carcaça, que serviria de morada desse princípio novo. A partir de um determinado momento, então, acontece no mundo espiritual, segundo informações de uma mensagem de Emmanuel, que ocorre uma alteração, uma cirurgia, vamos dizer, no mundo espiritual, e esse espírito então se reencarna nesse corpo, e a partir daí deriva-se a espécie que vem formar a espécie humana. E o macaco continua um macaco. Então, do ponto de vista material, sim. Mas o que definiu que um continua um macaco e o outro seguiu na trajetória da humanidade nominal foi o espírito que foi encarnado, foi, vamos dizer assim, adaptado naquela morada extremamente rudimentar. E a partir dali ele seguiria em outra direção, para cima e para o alto. E o macaco continuaria macaco, com o seu processo de evolução também acontecendo. Vamos lembrar também que dos 4 bilhões e meio de anos da Terra, né, a espécie humana está aí somente há 1 milhão de anos. Hein? Nós chegamos no finalzinho da noite do último ano do ano, né? Do último dia do ano. Bom, continuando então, pessoal, na terceira pergunta nós vamos tentar responder qual que é a diferença entre os espíritos encarnados e desencarnados. Olha só. E aí a gente fala de alma também, né? O que seria a alma? De uma forma muito simples, muito didaticamente falando. Alma é o espírito encarnado. Eu tenho uma alma, porque nesse momento meu espírito está encarnado em um corpo, está utilizando esse envoltório material. A partir do momento que esse espírito deixa esse envoltório material e volta para o mundo espiritual, ele volta a ser um espírito errante, um espírito que vai para algumas regiões conforme a sua sintonia, conforme o seu estado vibratório. Mesmo porque os espíritos povoam, segundo o livro dos Espíritos, eles povoam todo o espaço. Né? Eles podem se organizar em determinadas regiões, onde ali eles vão viver, ter suas relações, ter algumas famílias espirituais que são reunidas pelo grau de sintonia entre essas pessoas, mas de uma certa forma, respondendo a essa pergunta, né? A diferença entre encarnado e desencarnado é que a gente chama o espírito, quando encarnado, de alma. Ok? Bom, na pergunta 134, respondendo melhor a essa questão da alma, pergunta aí o que é a alma. E os espíritos respondem: é um espírito encarnado. Né? Simples e direto. E aí perguntam, o que era a alma antes de se unir ao corpo? O que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Depois que ela sai do corpo, volta a ser espírito. Então vocês estão vendo que é uma cadeia, um ciclo, um loop que vai se repetindo. E a partir desse looping, a partir dessa repetição, o espírito vai se aprimorando.
Essa que é a ideia, né? Bom, continuando então aí na quarta pergunta que a gente se propôs a responder, é a seguinte: como são criados os espíritos? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais difícil, mesmo porque nem os próprios espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação sabem a resposta. É talvez a mais difícil, mas de certa forma vamos tentar ver o que dizem. Na pergunta 78, deixa eu ver, vamos voltar aqui. Na pergunta 78 eles fazem a seguinte pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Será que um dia nós tivemos um princípio? Dependendo da religião, esse princípio, né, eles acreditam que o princípio começa no momento da concepção, essa ideia de espírito. Mas segundo a doutrina espírita, esse espírito é imortal, ele foi criado um dia, né, já há muito tempo, e para chegar nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, nós já caminhamos muito, mesmo porque não somos simples ignorantes. Nós já temos um caminho andado. Estamos longe do caminho final? Provavelmente. Talvez ali nós estamos ali no terceiro, quarto degrau de uma escada de 50 degraus, né? Mas nós já subimos. Isso é importante. Não somos mais simples ignorantes. Então, na pergunta 78, é o seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Aí responde, veja bem. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo de que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Podes dizer que não tiveram princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te, ainda ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Como são criados, quando são criados, onde são criados, continua sendo um mistério. Até mesmo para esses espíritos que ajudaram Kardec na codificação. Aí vem a questão, será que a gente merece saber disso realmente? A gente volta lá na leitura da primeira, né, a primeira leitura que a gente faz, onde a gente vê que o mais importante é saber primeiro do perdão, da caridade, do amor, dentro aí da verdadeira acepção dessas palavras, ou seja, de maneira profunda, de maneira vivenciada. A partir desse momento, eu acredito que a gente vai estar preparado realmente para saber de onde que vem, se é que a gente precisa saber. Bom, na última pergunta que a gente se propôs a fazer, está assim: como o espírito evolui, se aprimora? Como é que a gente evolui? A todo momento nós estamos falando aqui de melhoria, de evolução espiritual, de reforma íntima, né? Um dos temas que a gente trabalha muito aqui na Casa Espírita é justamente a reforma íntima, que é aquele passo a passo, aquela evolução lenta que você vai fazendo na sua vida em busca de ser uma pessoa melhor. Ela vai acontecendo naturalmente na tua vida, quer queira, quer não. Lentamente você vai amadurecendo, os problemas, os desafios, as superações vão vindo na tua vida, você vai melhorando. É interessante, hoje aconteceu uma coisa muito legal, eu gosto muito quando isso acontece, eu acho que merece ser compartilhado. Né? Acho que umas semanas atrás me ligou uma mulher no meu celular, segundo eles, por acaso é aleatório, ou seja, escolheu um número lá na cabeça e ligou. Aí caiu no meu celular. Eu percebi que a mulher era de outra religião e a gente foi conversando sobre o evangelho, estava muito bom o bate-papo, né? E aí ela perguntou: eu posso te ligar?
outra vez para a gente conversar, mas pode, claro, vamos bater papo sobre o Evangelho, né? E aí hoje, 6 horas, né, me liga o marido dela, né, também querendo conversar sobre o Evangelho. E aí a gente aprofundou bastante também. Hora nenhuma falei para ele que eu era espírita, hora nenhuma. Nós conversamos sobre Evangelho, sobre evolução, sobre conduta, sobre religiosidade. Não falamos de religião, falamos de religiosidade. Ele concorda, né, em tudo aquilo que eu acredito sobre Deus, sobre Jesus, sobre a necessidade da gente estar se aprimorando, esse sofrimento vir e a gente crescer a partir disso. Ele concordou. Ou seja, hora nenhuma nós não falamos de religião mesmo, porque nem sei se ele iria gostar se eu falasse que ele é espírita. Mas ele concordou comigo a todo momento, porque nós estávamos falando de religiosidade, né? Bom, voltando ao tema então da evolução, como que a gente evolui? Como que o espírito evolui nessa escala infinita aí, onde ele vai alcançando degraus conforme o seu merecimento? Ele vai exercitando o seu livre-arbítrio. Muitas vezes nós vamos errar, nós vamos dar um passo atrás, depois nós vamos dar 2 na frente, nós vamos nos superar, nós vamos sofrer, nós vamos vencer os desafios e nós vamos nos tornando uma pessoa melhor em uma encarnação. O que diria então se nós fazermos todo esse processo em várias etapas? Imagina onde que nós podemos chegar. Se hoje, né, a gente já nos considera uma pessoa evoluída, uma pessoa boa, nós temos nossos problemas, precisamos muito de melhorar, precisamos muito exercitar a nossa reforma íntima, mas já melhoramos. Eu costumo dizer que a gente tem uma cabeça diferente a cada 10 anos da nossa vida. Impressionante. Eu tenho um filho de 4 e uma filha vai fazer 16. 11 anos de diferença. Como que o meu olhar foi diferente na mesma fase de cada um? Eu, 11 anos depois, né, olhando para o meu filho, não tem um dia que eu não agradeço a Deus pela oportunidade de ter. Olhar para ele no fundo e agradecer na sua mente. Obrigado. Coisa que eu não fazia antes. Mas antes eu tinha 10 anos menos. Parece que os anos, cada vez mais, vão nos preparando para o que vai vindo na tua vida. Os desafios vão aparecendo. O que muda, meus amigos, é o desafio, vai sendo de cada vez mais diferente. Né? Quando você tinha 13, 14, os seus ideais eram hoje já são outros. Você aprendeu a desembolar, resolver muito problema, aprendeu a prevenir os problemas. Isso tudo te faz uma pessoa melhor. Isso tudo te faz parte da tua reforma íntima, e você hoje é uma pessoa muito melhor do que foi. Isso faz parte do seu processo evolutivo. E se você repetir isso aí ao longo de várias etapas, ninguém vai te segurar. Aliás, todo o universo conspira a seu favor. A autoridade vai me encaixar. Exato. Bom, e para finalizar, eu acho que não pode faltar essa questão do livre-arbítrio. Nós somos aí abertos, né? Nós temos esse livre-arbítrio. Apesar de que os espíritos nos influenciam a todo momento, desde que a gente esteja aberto a eles. Muitas vezes nós podemos estar aberto para espíritos do bem ou espíritos do mal. Depende da sua sintonia. Mas, de certa forma, o seu livre-arbítrio vai atuar em tudo isso, mesmo porque toda a sua evolução tem que ser mérito principalmente seu, ok? Alguma pergunta, algum comentário? Machado, Sim? dentro dessa pergunta, até como se dá a evolução do espírito, nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo sob um contínuo planejamento de Deus. As nossas existências são programadas. Quando não por nós, por incompetência, por incapacidade, são programadas pelos espíritos superiores, pelos nossos espíritos amigos, que nos, inclusive,
inclusive avalizam os renascimentos. Aí sim, o uso do livre-arbítrio vai definir se aquela encarnação foi de sucesso, foi de salvação, foi de ganho, ou foi de estacionária. Ou você pode até ter se complicado um pouco mais, né, no uso do livre-arbítrio. Mas nós não somos, em tese, que a doutrina nos fala, que nós não somos despejados aleatoriamente na face do planeta, mas que nós estamos aqui dentro de uma programação visando o nosso crescimento. Ótimo. Ou seja, nós estamos amparados, né? Nós sempre estamos amparados. É aquela mensagem pegadas na areia. Se por acaso alguém não a conhece, ok? Fica de para casa e conhecer essa mensagem, pegadas na areia. Muito bonito. É também uma música, né? Pessoal, vamos lembrar também que nós estamos gravando todas as palestras, tá? E julgando no nosso canal do YouTube, Amor e Luz Bambuí. Só você buscar lá no termo de busca, Amor e Luz Bambuí, você acha. Quem puder fazer a inscrição. O livro que eu citei, que é o Livro dos Espíritos numa linguagem simplificada, o link dele vai estar lá na descrição. Para quem quiser ler, baixar, vai estar lá, tá bom? Vamos convidar os médiuns passistas para já tomarem a frente. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, refletindo neste tema de extrema importância, que é o Espírito. Obrigado, Senhor. Novamente pedimos pelo andamento desta pandemia, que ilumine a todos os trabalhadores, desde o campo à linha de frente, do corpo e da mente, mas que tudo isso, de alguma maneira, sirva para que a humanidade seja melhor, para que nos transformemos como pessoas e busquemos ver naquilo que cada um de nós precisa de melhorar, com vista ao nosso aprimoramento. Esteja conosco, divino amigo, que assim seja.